Uma coisa que é fundamental no nosso trabalho é a questão do sumário. Tá? Então vamos ver alguns tipos de sumário. Tá? Volto a falar de uma outra coisa. Sumário é algo muito importante, que toda a estrutura de texto ela deve ser trabalhada no sumário. Eu acho ruim você ter agradecimento junto com a folha de sumário. Eu acho que se você não tem o que fazer, deixe em branco. Tá? Mas você, apesar de ter ficado de bom gosto, graficamente falando, está bem interessante essa página. Mas eu deixaria uma página específica para os agradecimentos e deixaria uma página única e exclusiva para o sumário. Olha aqui, aqui são imagens falando só de um sumário. Bem legal, bem interessante. Eu acho que o tipo de letra com serifa, você tem todo um olhar bem tranquilo, letras que você pode trabalhar como se fosse manuscrita, e você encontra com serifa. Tá? Eu acho que esse tipo de informação aqui não é muito legal, apesar da gente ter uma página muito legal, muito interessante dessa aluna. Olha essa página que bacana, toda ela voltada para o sumário. Você pode trabalhar com ideias, com propostas, com frases que você vai estar trabalhando. É diferente de uma dedicatória. Isso é uma epígrafe, está sendo feito uma inserção de alguém que está falando de algo voltado para o texto. Dessa página, eu, Fernando, de forma crítica construtiva, eu acho que ela tem toda uma leitura. Temos papel reciclado, letra moderna, número moderno e uma letra pré-histórica aqui. Essa letra serifada não conversa com todo o restante da estrutura. Tá? Eu teria mudado apenas esse tipo de fonte nessa página que, a meu ver, está linda, está agradável e bem leve. Olha que bacana essa introdução. Ela está falando a respeito da clínica veterinária dela, com uma página bem legal, sendo que tem um abstract, que nada mais é do que um resumo, se sobrepondo ao sumário dela. Abstract, resumo, vem após sumário, não antes do sumário. Então veja bem, ela perdeu a oportunidade de deixar uma folha em branco aqui ou colocar qualquer outro elemento gráfico. Tá? Uma página linda, prejudicada por um detalhe que poderia ser pensado de uma outra forma. Olha aí, uma proposta de sumário. Está colocando a fachada, aquilo que ela trabalhou como 3D do restaurante dela, isso é uma churrascaria que ela está propondo, e onde ela está brincando. Acho que é interessante. Aqui também brinca de uma forma um pouco mais desorganizada no meio de todo um processo, mas com aquilo que está remetendo. Eu não lembro qual que é o tema desse TFG, mas está ele aí como a fachada daquilo que ele está propondo dentro do sumário. Bem interessante. Essa aqui volta a ter toda a estrutura, não tem jeito de esquecer o sistema presidiário aqui no meio, então toda a proposta que vem dentro dessa estrutura, eu acho que esse trabalho é um dos trabalhos mais felizes que a gente teve pelo aluno que desenvolveu, mas uma estrutura de sumário muito bem feita. Tá? Olha esse sumário, em 2 folhas de A3, brincou com a geometria, com formas geométricas, com as cores suaves dentro de todo esse processo que ele está trabalhando, que essa pessoa está trabalhando, e um sumário muito bem estruturado, muito bem feito, bem legal. Então, o que eu estou querendo mostrar com essas questões para vocês? Formas, acertos e erros que as pessoas tiveram no meio de toda essa estrutura. Olha um outro em formato A3, muito legal também. Suavidade da forma, textos bem estruturados, só perdido aqui em cima uma fonte com serifa. Fonte com serifa não está conversando com o restante do trabalho dela. Tá? Poderia ter mudado. Não há necessidade de você sair desse tipo de fonte para esse. Tá? Só a palavra sumário destoa de todo o restante. Bom, aqui nós temos um típico trabalho de uma pessoa que ficou interessante, que ele colocou
Lá atrás eu falei que a pessoa tinha colocado abstract, depois sumário. Aqui ele colocou índice, depois resumo. Teoricamente é aceito. Esse aqui é o típico exemplo daquela pessoa que faltou a todas as orientações, que pegou algum trabalho e levou muita sorte em ter um trabalho sendo desenvolvido para cá. Por que eu posso garantir isso? Porque em todas as aulas que a gente trabalhou, nós recomendamos que não fosse utilizada a palavra índice, e sim sumário. Vocês poderão ver que todos os outros trabalhos estão com o sumário, tá? Porque foi uma recomendação e oportunamente em sala de aula eu vou estar falando para vocês, tá? Outra coisa também, porque apesar de ter ficado bem interessante, foi recomendado que não se trabalhasse só caixa alta, só letra maiúscula nos textos, e sim tivesse as palavras, as primeiras palavras das frases em letra maiúscula e o restante caixa alta e caixa baixa. Ele não atendeu nada daquilo que foi pedido, mas é um trabalho que é interessante e está vindo para vocês para poder estar demonstrando. Tá? Então, tecnicamente, se você falar dentro de normas da ABNT, Fernando, mas a revista não tem a proposta da ABNT. Não tem, mas tem regras que devem ser cumpridas. Apesar de ter ficado de muito bom gosto, é um trabalho que não atende aquilo que foi solicitado. Tá certo? Índice não é índice, é sumário. E as palavras, principalmente na parte do resumo, caixa alta e caixa baixa. Olha aí, ó. Esse é um trabalho que ouviu tudo aquilo que a gente falou, está de muito bom gosto. Resumos e abstract. Fernando, é importante que eu faça um abstract? Não. Abstract, se você tiver interesse em estar publicando, estar desenvolvendo, é legal que você tenha. Tá? Então, ó, eu acho que esse menino ele foi bem feliz naquilo que ele está falando. Ele usou as duas folhas para trabalhar todo o texto da revista dele. Nos espaços que sobrou, ele deixou para inserção de detalhes que ele acha importante daquilo que ele está trabalhando, daquilo que é a proposta de vídeo dele. Trabalhou com imagens e tem um resultado bem interessante. Tá? Aqui, tá? A pessoa trabalhou dentro da mesma identidade visual, com textos do mesmo tamanho, o resumo e o abstract. É uma página que se refere ao mesmo assunto com as mesmas coisas. Cabe perfeitamente que as duas sejam feitas juntinhas. Tá? Olha uma outra proposta. Propõe um resumo para você trabalhar dentro de um visual e trabalha com um elemento que chama a atenção. Tá? Traz uma poesia visual, uma poesia gráfica para poder trabalhar com tudo isso. Acho que isso aqui é muito legal, isso é de muito bom gosto para ser usado e abusado dentro do trabalho de vocês. Olha esse resumo, tá? Realçando os detalhes da importância, trabalhando o tema da sustentabilidade com papel reciclado. Essa menina foi de muito bom gosto em propor essa diagramação visual. O papel reciclado com as folhas, com textos, valorizando os detalhes que devem ser importantes dentro do trabalho. Uma letra ergonomicamente perfeita dentro de todo esse contexto. Tá? Eu acho que esse aqui é um dos resultados mais felizes que teve dentro da proposta de TFG. O que mais? Olha aí. Temos também resumo e abstract. Por quê? Tá? Ela está fazendo a pergunta, isso é o resumo, isso é o abstract. Está colocado de maneira bem interessante, bem solta. É uma poesia visual que está no meio de tudo isso. Ela está falando dos excluídos. Olha o povo excluído dentro do porquê dela, que é o resumo, que é o abstract. Então, são trabalhos que são pensados e são elaborados para dar muito certo. Bom, vamos agora começar o trabalho propriamente dito, porque até então a gente está falando daquilo que é a fundamentação, daquilo que é a estrutura pré-contextual, bem antes de todo um trabalho. Então,
Então, a partir do momento que nós vamos entrar numa introdução, o que a gente faz? A gente começou a falar do nosso trabalho. Então, é um capítulo especial. Começa a ser desenvolvido o seu TFG. Repare que vocês não vão ver nenhuma citação na introdução, vocês não vão ver imagens enchendo linguiça. O que vem a ser a introdução? É você, autor do TFG, falando do seu trabalho. Tá? Introdução. Aqui ela está colocou a dissertação dentro de uma introdução. Não gosto muito disso, mas o orientador achou por bem estar desenvolvendo, estar fazendo. Eu acho que nessa parte de você falar dos objetivos e justificar por que o seu trabalho, que nada mais é do que a introdução, não deve usar as palavras de outras pessoas. Você deve justificar com aquilo que foi o teu conteúdo, aquilo que você excluiu, retirou do seu trabalho. Tá? Olha aí que bacana que é essa questão. Então a pessoa vem, introduz o que ele está pensando, tá? E aí na hora de colocar da onde que ele retirou, qual o referencial teórico que ele tem para introduzir, aí sim ele vem e cita quais foram, da onde que veio a ideia para que isso acontecesse. Eu acho que isso aqui é perfeito para que vocês possam estar entendendo. Tá? Eu sou muito de bater na tecla que introdução é aquilo pessoal que você está tirando. É diferente do seu resumo. Resumo, você está falando de tudo do seu trabalho. A introdução, você está colocando o que te levou a fazer esse trabalho específico. Então, você consegue trabalhar de uma maneira bem legal, você poder trabalhar visualmente, muito interessante, as questões do trabalho. Tá? Esse aqui eu volto a falar, apesar dele ter um visual bem interessante, não gosto da fonte e não gosto da citação, das citações. Tá? Você quebra o caráter pessoal. Então, você põe uma cara. A cara desse trabalho é a cara do autor. Tá? Então ele está brincando com a forma daquilo que ele está propondo. O que leva a fazer um trabalho, nesse caso específico, falando a respeito dos presídios e da superpopulação carcerária. Muito interessante, muito bem feita essa proposta. Tá? Novamente, eu estou falando para quem? Tá? Não dá para eu ficar buscando textos. Nós estamos trabalhando os excluídos. E dentro dos excluídos, olha que página maravilhosa que ficou essa, dentro da introdução do TFG. E para praticamente a gente começar a andar, a gente vai entrar nas estruturas de texto, onde a gente pode estar brincando com tudo aquilo que faz parte do nosso contexto. Veja bem, esse trecho que ela pegou aqui no meio é uma citação, tá? É aquela citação acima de 3 linhas. Diferentemente daquilo que nós trabalhamos no artigo, tá? Em vez dela fazer com uma letra menor, um detalhe menor, ela fez o oposto, ela pôs negrito maior, ela cresceu, ela valorizou, dá o mesmo teor que você pode estar pensando dentro do texto. Legal essa questão de você alterar, olha, texto preto no fundo branco, texto branco no fundo preto, tá? E toda essa concepção de poder estar trabalhando. Todos esses detalhes da gente poder estar buscando, de você poder relatar citações de formas diferenciadas dentro do seu trabalho. Olha que coisa linda que ficou isso. Olha a citação sendo colocada na brincadeira dos círculos. Tá? Então eu acho que vocês vão ter que encontrar, inicialmente, esse olhar de bom gosto, de equilíbrio, até onde nós precisamos tomar muito cuidado com o excesso das informações. Tá? Até onde eu posso chegar com os elementos visuais dentro do meu texto. Tá? Aqui ele volta com o mesmo formato que a gente tem. Tá?
onde trabalhou a nossa citação de forma ordenada. Olha aqui, a citação vem no meio, está perdido. Tá? Texto ruim, com muita citação, com citação, e você pega essa parte central aqui perdida. Aqui dava perfeitamente para fazer um recuo, dava para fazer maior, faltou um pouco mais de vontade de querer trabalhar e elaborar essa questão. Mais uma parte interna do nosso trabalho, temas que você vai trabalhando, você vai brincando com formas, com a comunicação visual. Olha isso aqui que bacana, de você poder trabalhar páginas com tons diferentes. Lá era texto preto em fundo branco, aqui é texto branco com fundo verde, azul, sei lá o que vem a ser isso. Mas olha como tem um bom senso, como tem um equilíbrio visual gostoso. Tá? Aqui, olha, nós temos uma página maravilhosa. Nós temos que tomar cuidado com algo muito importante. O tom, ela não quis sair dessa tonalidade de salmão, tá? Salmão, não é salmão, salmão é o professor. Dessa tonalidade de salmão, tá? E praticamente fica difícil a visualização, tá? Então a gente precisa tomar cuidado em buscar cores, tá? Que você consiga ter essa ergonomia visual, você consiga ler com facilidade, tá? Uma página linda que se tivesse um tom um pouquinho mais escuro no texto, facilitaria a compreensão visual, mas está linda assim mesmo. Aqui você trabalha elementos, olha, o tom verde aqui também é semelhante ao que nós falamos no anterior, tá? Às vezes é difícil a gente poder estar enxergando, poderia ser um tom um pouco mais forte, poderia usar o tom do verde mais escuro que nós temos aqui nesse texto, ou seja, achar elementos dentro de toda essa proposta que fosse interessante. Tá? Temos páginas internas também bem feitas, bem elaboradas, onde você tem citação, as citações são trabalhadas com detalhes diferenciados, bem legais no meio de todo esse processo. Olha esse texto, é uma página que você bate o olho, bem interessante, mas uma letra complicada de você visualizar e toda ela em caixa alta. Pessoal, isso aqui dentro de normas é totalmente proibido de se fazer. Um trabalho bonito, bem feito, mas totalmente prejudicado em razão de você ter utilizado somente caixa alta. Outro defeito desse texto, tá? Todo ele centralizado à esquerda, você pode ver que aqui ele é todo perdido, e esse texto de baixo justificado. Então você tem, numa mesma página, o erro de ser só caixa alta e você ter um texto alinhado à esquerda e outro texto justificado. Deve-se evitar de fazer esse tipo de postura. Uma página bem equilibrada, bem bacana, dentro de tudo aquilo que a gente está propondo e de um bom gosto bem interessante. Você não precisa encher de texto uma página, tá? Às vezes você escrever só o que é necessário. Olha que resultado gráfico bem interessante para uma página de revista. Resultado bem interessante para uma página de revista. Tá? Inserção de tabelas e quadros dentro da página de forma legal, de forma organizada, de forma clara, visual. Não fiquei preocupado em pegar tabelas prontas, tá? E estar colocando aqui. Praticamente são tabelas que foram redesenhadas, tá? Alimentadas bem fácil. Por isso são bacanas, são bonitas desse jeito. O trabalho está bem estruturado em função. O autor desse trabalho não teve preguiça em redesenhar os elementos gráficos. Bom, pessoal, assim a gente vai finalizando essa aula de hoje. Lembrando que o próximo tema nós estaremos trabalhando leituras de projetos, partido arquitetônico, proposta e projeto propriamente dito e referências bibliográficas, que são todos esses os conteúdos que a gente aborda e finaliza dentro da nossa revista.
sem esquecer de algo muito importante. Como que termina uma revista? Com a contracapa da revista. A proposta é que a gente tenha uma contracapa negra, apenas com a marca da revista no final. Finalizamos essa videoaula, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.